Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um seminário sobre o número de ouro, né? Mais especificamente sobre estabilidade semiclássica e o número de ouro na estrutura da força nuclear forte. Esse seminário ele vai ser, no caso, apresentado na 13ª Semana Acadêmica de 2025 da UEPA, né? No campus 20 de Castanhal, né? E eu me chamo professor João Paulo e sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Belém. Tá? Então, o nosso sumário, né, dessa aula, dessa apresentação, né, vamos abordar quais são os temas. Né? Vamos falar sobre o contexto histórico, né, a motivação, de por que estudar esse número irracional e relacionar ele relacionar ele com a questão da estabilidade nuclear, né, no potencial de Yukawa. Vamos falar em detalhes algumas propriedades e características interessantes dessa constante, né, matemática. Falar também sobre os pontos de equilíbrio e estabilidade no modelo, né, no potencial de Yukawa, que é um modelo, nessa apresentação, é um modelo semiclássico. E falar das perspectivas de futuros problemas, né, relacionados com essa constante. Bem, aqui está a nossa equipe de trabalho, né, nossa equipe de trabalho aí da iniciação científica, né, todos os alunos, né, o nosso recurso humano, todos esses alunos são os 7 integrantes. Desses 7 integrantes, 6, né, são alunos de graduação do curso de Física do IFPA Campus de Belém e um aluno, né, do curso de integrado, né, técnico, ensino médio. Tá? Além disso, né, aproveitando a oportunidade, falando um pouco da divulgação científica, né, na plataforma digital do YouTube, né, o nosso canal Gênios da Física, de inteira responsabilidade minha, né, onde eu abordo questões engraçadas, os chamados memes, né, questões cotidianas do dia a dia que levem as pessoas de alguma forma, né, a aprender um pouco sobre física, né, de uma forma lúdica, interessante, engraçada, né. Por exemplo, aqui um meme gerou aproximadamente em torno de 3,5 milhões de visualizações, né? É o chamado Shorts, né? E tem aulas também convencionais que vão desde física básica até conceitos, assuntos de física um pouco mais elaborados, como relatividade, mecânica quântica, entre outros temas. Bem, então para falar aqui, né, basicamente sobre o contexto histórico, a motivação de por que estudar esse número de ouro, né, você pode falar, por exemplo, a questão cronológica, voltar lá para o Antigo Egito. Então você tem a 2600 a.C., né, você tem aqui uma das 7 maravilhas do mundo, que é a construção de Gizé. Né? Gizé é uma cidade, né, próxima ao Cairo, em torno de 60 quilômetros. E aí você tem essa maravilha, uma das maravilhas, né, do mundo antigo. Você tem aqui a grande pirâmide de Quéops, né? Quéops era o faraó. Depois, né, o seu filho construiu a pirâmide de Quéfren, né, com a esfinge. E em seguida, né, a pirâmide de Miquerinos, né, foi construída pelo neto de Quéops. Então você vê aqui uma construção, né, ao longo de 3 gerações, né, uma construção de pirâmides ao longo de 3 gerações. E se você pegar a grande pirâmide aqui, e a base dela é quadrada, né, se você pegar aqui um dos lados da base dessa pirâmide mede 230,4 metros. E a sua altura até o vértice, né, dessa pirâmide é de 146,6 metros. Então, se você dividir L sobre H, você vai encontrar um número aproximadamente de 1,572. Então, ainda não é o número Φ, o número de ouro, mas está se aproximando, né, com um erro aí da ordem de menor que 5%. Né? E, então, o que vale a pena destacar aqui nesse slide é o seguinte, que os arquitetos egípcios eles não conheciam Φ ainda, né, formalmente, mas buscavam proporções harmônicas associadas à ordem cósmica e divina. Um outro fato histórico relevante é a questão da Bíblia, né, o livro mais lido e distribuído do mundo. Então, se você está no ano de 1250 a.C., né, de acordo com a cronologia judaico-cristã, você tem aí no livro de Êxodo, né, do Antigo Testamento, você tem nesse livro, né, ele narra o que? A saída dos israelitas do Egito, né, reinado pelo faraó Ramsés II, né, e fala também sobre a aliança no Sinai, né, no Monte Sinai, a aliança entre Deus e o homem representado aqui por Moisés. Né, e aí é o início da formação do povo cristão. Né,
povo de Israel. Então, o que diz lá no livro de Êxodo, né? Capítulo 25, versículo de 10 a 11. Farás também uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura 1 côvado e meio. Revertirás a arca de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Então é isso que trata, né, nesse livro, né, nesse capítulo e versículo da Bíblia, né? E aí, se você pega, por exemplo, né, essa distância de 2,5, 2,5 côvado, né? O côvado, para você converter para metro, basta multiplicar por 0,45. Aí você vai obter esse comprimento, essa distância D aqui. E o L de 1,5 côvado. Quando faz a conversão, dá 0,675. Se você divide essa quantidade D sobre L, você encontra um valor de 1,667. Então já está se aproximando do φ, né, que é o número dourado. Esse percentual, né, dos casos anteriores, tanto o caso o caso aqui do Antigo Egito, como o caso da Bíblia, né, um erro percentual de menor que 5% em relação ao valor hoje conhecido do φ. E aí você agora está no ano, né, de 490 a 430 a.C., né? Você está regredindo aí cronologicamente, né, avançando no tempo. Então você tem aqui o grego, né, Fídias, né, projetou o Paternon, né, que contém proporções áureas. Então aqui você tem o templo dedicado à deusa, a grega Atena, né, lá na Acrópole de Atena, e foi esse aqui, né, é o Paternon, né, que foi projetado por esse cidadão chamado Fídias, né? Então Fídias, né, foi o maior escultor da Grécia clássica e diretor artístico da construção do Paternon, né, durante o governo de Péricles em Atenas. Séculos depois, o nome Fídias foi associado ao símbolo do número de ouro, né? Então o Φ, né, em geral nós chamamos de Φ, a letra grega Φ associada ao número de ouro, é devido a uma, digamos, a uma alusão, a uma associação com esse, né, escultor grego, tá? Fídias era visto como o expoente máximo da harmonia e proporção estética na escultura grega. O matemático Mark Barr, né, no início do século XX, por volta de 1909, propôs usar a letra Φ inicial de Fídias, né, para representar a proporção áurea. Então, se você pegar aqui o Paternon e as medidas da sacada, né, você tem aqui o comprimento 30,88 metros e a altura, né, 19,15, e você divide um pelo outro, você vai encontrar um valor de 1,612, um erro já de 0,6%, um erro já menor que 1%, né? Então você percebe a evolução aí dessa questão da aproximação dessas medidas com o φ. Na Grécia Antiga ainda, né, agora você já está no século 6 a.C., né, você tem Pitágoras, e os gregos estudaram proporções harmônicas e a beleza das formas, né? Então, Pitágoras, né, como conhecemos, por exemplo, a relação de Pitágoras, né, foi um matemático aí que também contribuiu de alguma forma tentando estudar essas proporções harmônicas e a beleza das formas do círculo, por exemplo, no cotidiano humano, certo? Um outro detalhe interessante, já no século 3 a.C., né, então nós estamos aqui no ano de 490, em torno de 500 a.C., agora já estamos no ano 300 aqui, né? Euclides foi o primeiro a descrever formalmente a divisão em média e extrema razão, no livro 6, né, no livro 6 dos elementos, né, de Euclides. Então, Euclides foi o primeiro a tratar de uma forma algébrica esse número. Então, imagine que você tem aqui, você tem um comprimento onde você tira um pedaço que você chama de A e um incremento chamado B. Então, se você quer, por exemplo, encontrar uma beleza, uma proporção harmônica desse comprimento, basta você pegar, por exemplo, a soma A mais B e dividir pelo comprimento maior.
essa proporção ela é idêntica a pegar o tamanho A, que é o maior, e dividir pelo menor. Então aqui você tem uma proporção entre todo e partes, né? Como é que você pode projetar algo, uma proporção entre o todo e partes, de forma harmônica? Então é assim que você resolve esse problema, né? E aí, a partir dessa igualdade, você vai obter uma equação do segundo grau. E você sabe que uma equação do segundo grau, você pode ter duas soluções, né? Quando você resolve, você encontra uma solução que nós chamamos de φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse φ é irracional, é uma solução puramente positiva, enquanto que a outra parte, B, é uma quantidade, né? É uma quantidade negativa, né? Menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, também é um irracional. E aí, esse valor eu vou chamar de um outro φzinho, né? Então tem um φ e um φzinho. Um é positivo, em torno de 1,6, o valor é um irracional, e o outro também é irracional. Só que com menos 1, esse resultado menos 1. Tira o 1, né, a parte inteira fica somente com a parte irracional, que é 0,6, vai embora também um valor negativo. Para o nosso caso, como estamos falando somente de comprimentos, né, comprimentos são quantidades puramente positivas, né? Então você descarta a solução de baixo e fica somente com a de cima. Então a resolução desse problema é encontrar um comprimento ideal, né, harmônico, que gera uma beleza, né, nessa questão entre relacionar entre o todo e partes. E essa solução é esse φ maiúsculo, que é o valor positivo, 1,6. Você também pode fazer algo semelhante, não para um comprimento, para uma linha, mas por uma área, né? E aí você relaciona um quadrado com um retângulo, né? E de novo você vai fazer a relação entre todo e partes, da mesma forma proposta aqui no caso da linha. Então você vai encontrar também uma proporção de área harmônica. Aqui é uma proporção harmônica de comprimento. Aqui você vai encontrar uma proporção de área, né? Da mesma forma vai cair na mesma solução, na mesma equação, e você resolve com duas soluções, uma positiva e uma negativa, tá? Bem, uma outra discussão também relevante é com relação, né, já no ano 200 a.C., onde o indiano Pingala, né, que estudava, por exemplo, estruturas combinatórias de sílabas, né, tentando encontrar padrões, né, dessas sílabas, né, curtas e longas na poesia. Ele tentava encontrar algum padrão, né, entre essas sílabas, né, curtas e longas. E ele foi um dos primeiros, né, a encontrar, digamos assim, uma certa sequência, né, uma sequência de números. E aí, esse trabalho, sem dúvida nenhuma, ele inspirou, por exemplo, Fibonacci, né, que é o nome, né, o nome Fibonacci está relacionado com Leonardo de Pisa, né, que era o italiano, matemático italiano. E aí que no ano de 1200 depois de Cristo, ele pegou a mesma ideia de Pingala e tentou resolver a questão do problema de reprodução de coelhos. E qual era esse problema? Então, o problema é o seguinte: quantos pares de coelhos serão produzidos em um ano, começando com um único par, se cada par gerar um novo par a cada mês, e o novo par se torna fértil após o mês? Então, esse é o problema de reprodução de coelhos, né, de Fibonacci, que ele faz exatamente uma extensão da ideia do Pingala, só que no Ocidente, né? Então, quem foi o difusor, né, digamos assim, o disseminador dessa ideia do Φ na Europa foi o Fibonacci, né? Mas a partir de uma ideia, né, do indiano Pingala. Então aqui você tem uma representação, né, da sequência de Fibonacci, onde você começa com um par de coelhos, né, casais e meses. Então depois de um mês ainda você tem um par de coelhos, né? Então chega a fase adulta e depois de um mês tem a reprodução, a primeira. Então esse par continua, mas ele gerou um novo. E aí, de novo, depois de um mês, esse
deu uma crescida, chegou na fase adulta de reprodução, depois ele vai no mês seguinte seguir, mas já gera um par, né, de descendentes de filhos de coelho. Então, a mesma forma, isso acontece para o verde e para o branco, os coelhos brancos. E aí também vai divergindo aqui, vai aparecendo novas gerações em vermelho, em azul e etc. Então, a ideia é quantos pares serão formados, né, a partir de um determinado momento, né, depois de um ano, depois de 10 anos, entende? Então, você percebe que os meses vão se passando, né, e a quantidade de casais obedece essa sequência numérica a cada mês, né? Então, você começa com zero, né, zero coelhos, né? Depois você começa aqui com um casal, aí depois um casal continua um casal aqui, dois pares, né? Dois casais, depois três aqui, ó. Depois cinco e assim por diante. Perceba que você pode representar essa sequência, esse problema, numericamente, por uma relação de recorrência como essa, né? Onde F a gente chama de número de Fibonacci e N, né, é exatamente o número de casais que você tem aqui, ó, né? Então, se você pega aqui n igual a 2, por exemplo, né? N igual a 2, então você vai ter 2 menos 1 vai dar 1 e 2 menos 2 vai dar 0. Então, 0 é exatamente o que? É o primeiro. F igual a 0 é o primeiro mês, né? O primeiro casal aqui. Então, esse termo aqui, para n igual a 0, esse termo vai dar 0, esse termo vai dar 1, e o próximo, quanto é que vale? 1. Então, se você, esse n mais 1 seria o 1, o n seria o 1, e o n menos 1 seria o 0. Então, existe uma maneira de representar, né, três números consecutivos, né, n, o n menos 1 e o n mais 1, três números consecutivos obedecendo essa relação de recorrência. Essa relação, né, no limite onde esse n, o número de coelhos, tende a infinito, essa razão entre o sucessor pelo anterior vai dar o φ. Uma outra abordagem também relevante, né, ainda avançando na questão cronológica, já no século XIV a XVI, na Idade Média, né, moderna, na transição, lá no período do Renascimento, né, as proporções simétricas do corpo humano ela se torna algo bastante importante, né, em termos das artes, por exemplo, né? Então você tem aqui, né, o estudo do homem, né, o estudo do corpo humano. Então a altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão, né, é o número de ouro φ. A altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça também é o irracional φ. A medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax também é φ. Então todos esses são exemplos onde o φ está presente no corpo humano. A medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo até a ponta do dedo, o tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta, a medida do seu quadril ao chão e a medida do joelho até o chão. Então, todas essas medidas estão relacionadas com o nosso corpo humano, tá? Então, isso é muito presente, né? Está muito presente na questão da obra de Leonardo da Vinci, né? Que é o Homem Vitruviano, né? Onde ele mostra as chamadas proporções harmônicas, anatômicas, né, ideais, né, e relaciona essa medida com o φ. Também está presente nas artes, por exemplo, na questão do quadro do Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né, também ele tem proporções áureas, né, representadas na pintura, né, de Da Vinci, né, na pintura da Mona Lisa, nos elementos principalmente da sua face. Uma outra motivação também relevante, né, já falar falar de outras aplicações do Φ, né? Por exemplo, você tem na música, né, obras de compositores famosos como Ludwig van Beethoven, né, na Quinta Sinfonia. Então existe trabalho relacionado com a questão da harmonia que há nesse trabalho do Beethoven, tá?
Na literatura também, a Mátila Gica, né, demonstrou a existência de proporção áurea, né, em textos escritos por Shakespeare, né, chamado ritmo prosódico. Tem trabalhos relacionados com o mercado financeiro, né, a questão da análise dos padrões de reversão de ações, também associada com o FI. Designers na construção, por exemplo, de logotipos, materiais, gráficos e audiovisual. Na botânica, na questão da filotaxia, né, que é tentar, o que é a filotaxia? É tentar encontrar um padrão, né, de arranjo de folhas, pétalas, ao redor do caule, né? Por exemplo, você tem o girassol, o abacaxi, o buriti, o número de pétalas em flores, né? Por exemplo, de lírio, margarida, girassol, espirar de sementes e frutos, né? Como pinhas, abacaxi, a disposição espiral segue o ângulo dourado, permitindo o empacotamento máximo das sementes no menor espaço possível. E uma otimização natural de crescimento, né? De galhos e brotos, né? Esse padrão maximiza a exposição à luz e a distribuição de nutrientes. Então, aqui está um desenho, né, uma foto, uma imagem, desculpa, do buriti, né, que conhecido também como miriti, palmeira dos brejos, né. Então, você pode perceber aqui a eficiência, né, do empacotamento dessas sementes, né, e a simetria, né, que existe das flores, a estética natural, onde percebemos essas formas vivas, todas elas estão associadas com o FI. Né? Por exemplo, você tem o crescimento de certos crustáceos, as suas carapaças, por exemplo, um caracol, ele cresce em tamanho, mas ele não precisa mudar a sua carapaça, né? E esse crescimento, ele é proporcional ao seu tamanho, ele obedece uma espiral, né? Em geral, se aproxima de uma espiral logarítmica. Então você cresce, né? Você aumenta de tamanho sem trocar a carapaça. Você só, digamos assim, ela aumenta proporcionalmente, né? Para garantir a sua expansão dentro da sua estrutura, né? E aí agora nós já vamos passar para algumas, né? Saindo da motivação, né? Da questão histórica, de aplicações em outras áreas para falar exatamente do FI na matemática, né? Então aqui você tem, né, a chamada razão áurea, né, também chamada de razão áurea, o número de ouro. Ela é uma equação quadrática, né, que nós já mostramos lá, né, na solução de Euclides, né, no seu livro, Elementos. Então você tem aqui uma equação de segundo grau. Perceba que o sinal mais ou menos gera as mesmas soluções, só que com sinais trocados. A solução positiva, por exemplo, né, para o sinal de mais, gera menos φ e o outro φ, né? Então um negativo e um positivo. Enquanto que a solução de baixo negativo, que eu chamei de x-, você gera também a mesma solução, só que com o sinal trocado, tá? Então é uma espécie de simetria aí. A gente está falando de simetria ainda muito rudimentar, né? De uma maneira muito rudimentar, mas lá na frente eu acredito que fique um pouco mais claro. Essa solução é uma parábola, né? E nós sabemos que a parábola é uma solução de uma equação maior, chamada as cônicas, né? Então, as cônicas é uma equação dada por esse resultado 5, onde A, B, C, D, E e F são constantes, né? E, claro, se nós definirmos o delta, esse delta, quem é o delta? É esse B maiúsculo ao quadrado, menos 4 vezes esse A vezes esse C. Se esse delta for negativo, o que você tem? Você tem uma elipse, tá? Se esse delta for maior que zero, ele gera uma curva chamada hipérbole. E se o delta for igual a zero, ele gera uma curva chamada parábola. Então perceba que a equação representada aqui como solução, como um problema, né, que gera os números dourados, né, o φ e o outro φ, né, o var-φ e o φ, vou chamar assim, né, ele está exatamente na transição entre uma curva fechada, que é a elipse, e uma curva aberta, que é a hipérbole. Então a parábola está exatamente na transição entre uma curva fechada, periódica, e uma curva aberta, né? E veja, o caso particular em que esse A for igual a C, quando esse A for igual a C, você vai ter aqui dentro da elipse, né, você vai sair de uma elipse, uma curva, né, fechada, para uma outra curva fechada, que é o chamado círculo.
né? Então, a equação dourada está entre essas duas curvas, né? A elipse e a hipérbole, está na transição, né? Que é a parábola. Essa equação aqui é uma parábola. E essa quantidade, né, também você pode associar, por exemplo, com a excentricidade, né? Contra a excentricidade, ela é igual a zero, você tem um círculo, a excentricidade entre 0 e 1 é a elipse, a excentricidade igual a 1 é a parábola e a excentricidade maior que 1 você tem a hipérbole, né? E aí aqui à direita você tem um gráfico dessas soluções, né, em verde e em azul, né, as duas equações só com troca, né, desse coeficiente. O positivo é o verde e o negativo é o azul. Veja que as curvas elas são simétricas em relação ao eixo vertical y, o eixo da ordenada, perfeito? Aqui são as soluções, né, que você vai encontrar, as duas soluções da equação, em azul e em verde. Aqui são os pontos de vértice, né, chamado x do vértice e y do vértice. Então você perceba aqui que o x do vértice ele é simétrico, enquanto que o y do vértice eles são valores exatamente iguais. Bem, esse número de ouro ele também está relacionado com uma outra quantidade, né, na geometria, que é o π, né? Então, ele está associado com o π da geometria, né, e também com o π da trigonometria, né? O π da trigonometria é 180 graus, né? Então, se você tem aqui as soluções, em resumo, as soluções, né, desse número de ouro, soluções em φ e var-φ, só que são soluções puramente simétricas, com sinais trocados. Dependendo da escolha do mais e do menos, você vai ter essas soluções aqui. Essas soluções elas satisfazem uma série de propriedades aritméticas, por exemplo, como comutatividade, elemento oposto inverso, elemento neutro e outras propriedades lá da aritmética, né? Da propriedade da soma, da diferença, da multiplicação. Então, se você, por exemplo, subtrair essas duas quantidades aqui, se você subtrair elas, o resultado é 1, tá certo? Se você somar, vai dar raiz de 5. E se você multiplicar, você vai ter a unidade. Então, veja, essas propriedades elas são muito importantes para você definir essas características aritméticas aqui, tá certo? E aí, já passando agora do φ para a questão associar ele com a trigonometria. Então, por exemplo, se você pega a mesma ideia que Euclides propôs, né, que é analisar a linha e depois analisar o retângulo, o quadrado, o retângulo dourado, né? Pegar aquela mesma ideia e trazer para o círculo, você vai ter algo semelhante. Então, se você pega aqui um círculo e define um certo ângulo, θ barra, e esse certo ângulo ele tem um comprimento de arco, que eu chamei de B. E aí, da mesma forma, você define um θ maiúsculo com um comprimento de circunferência A, e se você associa A e B da mesma forma que Euclides propôs no seu livro, né, o todo relacionando com a parte, onde esse círculo tem raio R, se você faz isso, você vai encontrar que a soma desses ângulos é 2π, né, é uma volta completa, é o 360 graus, onde esse θ ele é 2π vezes o var-φ, né? E o θ barra é 2π esse var-φ ao quadrado. Lembrando que você pode associar, né, tanto o φ quadrado, você pode relacionar esse φ, né, esse var-φ com o φ mesmo. Eles se relacionam, né, através dessas equações aqui 8, 9 e 10. Então você pode escrever esse θ barra em termos do φ e deixar o θ normal maiúsculo em termos do var-φ. Quanto a essas medidas, aqui em radianos e aqui a medida em graus. Com isso, você define o π, que é 180 graus, né, essa constante aqui da trigonometria, você define ele em termos de uma média aqui, né, uma média aritmética dos ângulos dourados. Então, os ângulos dourados, θ e θ barra maiúsculo,
eles se relacionam como a partir deles, se você calcular uma média simples entre esses dois ângulos, você encontra o π. E o π ele é a razão entre o comprimento dessa circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, é uma forma bastante interessante de associar o π com esses ângulos dourados. Bem, outro detalhe bastante interessante é com relação às séries geométricas e a sequência de Fibonacci, né, que esses números, né, os números dourados, eles sugerem. Então, se você calcular, por exemplo, né, uma soma de 1 a infinito do var φ elevado a n, você vai obter essa série numérica. Essa série numérica ela é convergente e o resultado dela dá φ. Se você pegar essa mesma quantidade, só que acrescentar agora o n igual a zero e fazer essa soma de zero a infinito, ela também converge. Só que ela não converge mais para φ, e sim para φ ao quadrado. Então veja que uma sequência numérica de var φ gerando o φ, né? E aqui gerando o φ ao quadrado. Se você agora quer construir uma série geométrica que não é convergente, é divergente, né? Você agora calcula agora o φ elevado a n. Quando você faz isso, você encontra essa série numérica. E aí você pode separar uma parte, você separa, né, um termo multiplicativo, é o φ, uma soma de fm, onde esses fm são os números de Fibonacci, são aqueles lá daquela relação de recorrência do problema dos coelhos, tá? Então, onde esse φ elevado a n, então cada φ elevado a n, ele se relaciona com os números, né? O sucessor e o anterior de Fibonacci. Onde os números de Fibonacci, né? Lembra? É o 0, né? O primeiro número, né? De coelhos. 1, 2, 2. Perceba aqui. Se você quer obter o termo seguinte, basta somar os dois anteriores. Então, se você começar com 0 e 1, que é no mínimo, você precisa de dois números de Fibonacci para você gerar os seguintes. Então, você pega 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E assim por diante. Então, 8 mais 5, 13 seria o próximo número de Fibonacci. Então, essa sequência são os números que obedecem uma relação de Fibonacci e que está presente dentro dessa série divergente por φ. Tá? Então, de novo, essa sequência aqui, essa soma se relaciona com o var φ. Olha. Então, uma soma em φ gerando var φ. Então, é muito interessante aqui a relação de convergência dessas séries geométricas, que está muito presente na física. Por exemplo, no livro do Principia, ele tem uma seção que trata sobre séries geométricas, né? Então, ela está muito presente em vários problemas físicos, essas séries geométricas. Um outro detalhe bastante interessante, agora usando álgebra linear, é se você define um espaço com esses dois vetores, o φ e o menos var φ, né? Ou seja, você está pegando somente as soluções daquele x, daquela equação do segundo grau negativa, e aí você vai olhar, por exemplo, as propriedades da aritmética, a soma ainda dá raiz de 5, a subtração dá 1. E o produto muda. O produto, com essa nova definição, o produto agora entre esses dois números vai dar menos 1. Né? Então, se você pega esses dois vetores, né, você define dois vetores em função desse φ e var φ e faz a construção de um espaço vetorial no plano desses dois camaradas, você vai ver que eles formam uma base, ou seja, você pode escrever qualquer vetor a partir desses dois vetores propostos, né? Um escrito em termos de φ e outro escrito em termos de var φ. Então, se você define dois vetores V1 e V2 com essas componentes, né? 1 e φ e 1 e menos var φ, você, por exemplo, pode construir uma base. Você define aqui um novo vetor, que seria o vetor soma, é 1, o vetor é 2, que seria a diferença. Se você faz a soma dos dois, dá E1, a diferença dá E2, está aqui o resultado. E aí você pega o módulo desses dois vetores são iguais, dá raiz de 5. Aí a base ortonormal proposta vai ser
O W, que eu chamo de W1, e o W2, são os versores, né, nessa base do R2. Então, esses versores aqui têm módulo unitário, são perpendiculares, né, entre si, a projeção de um no outro dá zero. Então, esses novos vetores, né, que seriam os versores associados, por exemplo, no plano, XY seria o I chapéu e o J chapéu, você constrói um I e um J chapéu dourado, digamos assim, né, nessa base de vetores aqui, dessa forma, proposta em 19. E aí você escreve esse vetor V1 e V2 no plano, né, no plano cartesiano, você tem o resultado aqui da direita. Você encontra aqui o vetor V1, que é esse vetor aqui, ó, o azul, e o vetor laranja, o V2. Perceba que esses dois vetores, você pode fazer uma matriz de rotação aqui desses dois vetores, né, nesse plano, né, assim como você faz lá nos vetores convencionais I e J, e relaciona isso com os vetores R e θ chapéu em coordenadas polares, você associa ambos por uma matriz de rotação, você também pode associar aqui por uma outra matriz de transformação simétrica. Então, essa matriz de transformação eu chamei de P, essa aqui, o determinante dela é 1, e ela a sua inversa é igual a transposta, ou seja, ela é uma matriz simétrica, né? Esses ângulos beta barra e alfa barra, eles estão relacionados com o arco tangente de um var-φ, olha, onde o beta é menos o alfa barra e o alfa barra é o arco tangente de φ. Então você pode calcular esse ângulo, tanto alfa como beta, em termos da função arco tangente. E aí, da mesma forma que essas soluções são as soluções do x negativo, você pode ter também, construir uma base, né, uma base ortonormal no plano, agora com as soluções de x positivo. Então vai ser a análise é muito semelhante, né, só que aqui vai ser alfa e beta os ângulos. E alfa e beta, eles se relacionam um menos o outro, que nem aqui, só que aqui o alfa é o arco tangente do φ, enquanto que o alfa barra é o arco tangente do var-φ. A soma do alfa mais o alfa barra dá 90 graus, ou seja, dá π sobre 2. Então perceba, aqui também vai gerar uma matriz simétrica, ela é também uma base, pode gerar qualquer vetor nesse plano. Então, assim, é muito interessante essa construção, né, dos vetores dourados, né, dos números dourados, para gerar qualquer vetor no plano. Né? Também é uma base muito interessante, só que é uma base irracional. Né? Lembra que esse φ e o var-φ, eles são números irracionais. Uma outra característica muito interessante é com relação às frações contínuas, né? E os números racionais. Como é que isso, de alguma forma, eu posso extrair do φ, né, dos números dourados. Então, a fração contínua, né, é uma maneira de escrever um número, né, seja racional e irracional, como uma série de frações. Por exemplo, um terço. Você pode escrever como sendo 0 mais um terço. Então, a parte inteira mais a fração. E você representa isso em termos de fração contínua desse jeito. O 0 é o primeiro termo, é a parte inteira, e o que vai vir depois é a parte na forma de fração, né? É o número racional. Então, aqui você tem sempre em cima, no numerador é 1, e a parte do denominador você coloca aqui como uma representação em frações contínuas. Se você tem 10 sobre 7, isso é a mesma coisa que 1 mais 3 sétimos, né? 1 é a parte inteira, aparece aqui, ó. Aí você pega 3 sétimos e divide, né, em duas partes, né? 1 sobre 2 mais um terço. E aí quando você escreve esse 3 sétimos dessa forma, você encontra que 1 é a parte inteira, depois vai vir os denominadores. 2, olha, 1 é em cima no numerador, 2 aparece aqui na fração contínua. E 3 também, em cima é 1, embaixo é o numerador dessa quantidade. Então aqui você coloca sempre a parte inteira e o que vai vir depois são números que estão nos denominadores das frações. E no numerador dessas frações existe sempre a quantidade 1. Então é dessa forma que você representa
um número racional por uma fração contínua, né? E aí, veja, os números transcendentais regulares, que são chamados periódicos, né, dízimas periódicas, e os irregulares, que eu estou chamando de caótico, respectivamente, né, você tem, por exemplo, aqui ó, o número transcendental E, né, que é o neperiano. Como é que você representa eles na forma de uma fração contínua? Desse jeito. É infinito. E aí, uma forma mais compacta de escrever, e também é periódico, veja que 2 é a parte inteira, 1, 2, depois você tem uma sequência de uns, depois o 4, uma sequência de uns, depois o 6, uma sequência de 1, depois o 8, então tem uma repetição. Então esse E, ele é um número transcendental, só que é um transcendental, digamos assim, regular, periódico, se você parar para pensar aqui. Então você pode escrever uma relação de recorrência como essa, 2 é a parte inteira, e essa sequência obedece essa soma aqui, né? E aí o resultado é aproximadamente 2,7 para o número de Euler, né? Já o π, ele também é um transcendental, só que é um transcendental caótico, que não obedece a algo periódico como o E. Ele realmente é um número incrível, né? Você não tem repetição nenhuma, nenhum padrão de repetição aqui no caso do π, né? Que vale 3,14, o π da geometria. Perfeito? Então, o que é um número transcendental? Se não é, né, raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. Então, essa é a definição de um transcendental. Então, tanto E quanto π são números transcendentais. Um é regular e o outro é caótico, irregular. E o número irracional φ, ele não é transcendental, ele foi gerado a partir de uma equação do segundo grau, obtido a partir da solução de uma equação transcendental. Como ele é escrito em frações contínuas desse jeito, 1 é a parte inteira e a sequência numérica de denominadores, né, com o numerador igual a 1, é tudo 1, é tudo igual. Então, ele é uma fração contínua extremamente simples e periódica. Então, você pode representar ele como sendo 1 a parte inteira e o resto, a repetição, é 1 barra, onde esse 1 barra significa dizer que é uma sequência numérica de repetições do número 1. E o valor disso aqui é 1 mais raiz de 5 sobre 2, é o φ. E aí o que tem de interessante nesse resultado, né, existe uma área da matemática chamada campo dourado, né, que você pode mostrar uma série de propriedades do φ. Dentre elas é a seguinte: como todos os coeficientes da fração contínua de φ são 1, todas suas aproximações por racionais são ruins. Então, se você tentar reescrever essa sequência simples, periódicas de 1, de tentar encontrar uma fração, como é que eu posso representar esse número φ como uma fração? Ele vai gerar sempre aproximações muito ruins. Por quê? Porque o φ, ele é o pior número para ser aproximado por racionais. Então, digamos assim, de todos os números irracionais conhecidos, o φ é o mais difícil de aproximar por racionais, né? Então, ele, digamos assim, ele é a parte final, ele é o último, a transição, digamos assim, né? Parando para pensar um pouco lá na frente, ele é a transição, ele é o limite dessa aproximação, né? De tentar escrever um irracional, que é o φ, em termos de racionais. Ou seja, tentar escrever esse número irracional como uma soma de frações, né? E aí isso é um detalhe muito interessante, vamos guardar aqui. Aí a partir daqui vamos fazer uma outra abordagem, que é falar sobre o plano complexo, né? Então veja, lembra que anteriormente nós falamos que a parábola é exatamente a transição entre a hipérbole e a elipse, ou seja, curvas abertas e curvas fechadas. Aí você pega a representação das equações cartesianas x e y da hipérbole. A equação é essa aqui, ó. E aí você pega a elipse. É essa outra. A diferença de uma para a outra é um sinal de menos, digamos assim, né? Claro, tem esse i aqui é um sinal de menos. A parte aqui da ordenada é negativa e a outra é positiva. Ou seja, a conversão de uma para outra
é como se fosse eu considerar o y, se eu definir uma transformação onde eu digo que o y ele é um i y barra e substituo aqui, quando eu faço substituição eu troco esse menos por um mais, e aí o y vira um y barra. Então isso é muito interessante, né? É possível fazer isso? Sim. Então a transição da hipérbole para a elipse você está associando com uma quantidade imaginária, uma transformação imaginária. E aí isso é muito comum na física. Por exemplo, quando você quer levar um versor IJ para o versor Rθ no plano, você usa uma matriz de transformação com ângulos, né, que envolvem cosseno de um ângulo θ e o seno de um ângulo θ. A matriz de transformação, os elementos da sua matriz você reassocia com o cosseno de θ e o seno de θ. E aí você pode mostrar que essa matriz de rotação ela é invariante, né? Nessa transformação, e bem legal. Isso aí é comum, nós fazemos isso direto, e aí você está trabalhando em cima digamos assim, né, de curvas fechadas, né? No caso pode ser elipse ou pode ser o círculo. Em contrapartida, se você faz agora essa mesma análise, agora com um ângulo, levando o ângulo, esse ângulo agora, uma rotação não de um ângulo real, mas de uma rotação de um ângulo imaginário, você também vai fazer um mapeamento de funções, né, da matriz de transformação. Os elementos da matriz de transformação não vão ser mais senos e cossenos, mas sim senos e cossenos hiperbólicos. E isso está presente dentro das transformações, né, no grupo de Poincaré. E na física isso é bem interessante. Por exemplo, você faz a abordagem lá na relatividade especial, por exemplo, você aparece, né, você pode enxergar as transformações de Lorentz como uma matriz de rotação, né, de ângulos imaginários, né? Enquanto que no espaço euclidiano usual, a mecânica clássica usual, você obedece essas transformações com funções periódicas, seno e cosseno. Então, isso aí é só para deixar uma abertura, uma margem de dizer que esse racional, né, que é o φ, que ele está na transição, né, ele é a parábola, ele está na transição entre a hipérbole e a elipse, então, de alguma forma, ele deve ter alguma assinatura, né, da transição da elipse para a hipérbole com esse número dourado, com o φ. Um outro valor interessante na trigonometria é calcular, quando você calcula duas vezes o cosseno de π sobre 5. Π é o 180 graus, né? Agora na trigonometria. Então, se você calcula duas vezes o cosseno de π sobre 5, onde π sobre 5 é 36 graus, esse resultado dá o φ. E se você calcular duas vezes o seno desse ângulo, vai dar a raiz quadrada de 2 menos var-φ. E aí perceba que o cosseno e o seno, né, são funções muito interessantes, né, que aparecem, né, nesse caso, por exemplo, anteriormente na matriz de rotação aqui, na transição entre curvas fechadas e abertas. Também está aqui, olha, o resultado como sendo associado com o número dourado, com os números dourados, né? E aí lembra que uma das identidades muito interessantes na matemática, é uma das equações que a gente chama de equações mais belas da matemática, é a decomposição de Euler, né? A decomposição de Euler, o z, que é o número complexo, né, x mais y, onde o i é a raiz quadrada de menos 1, esse z ele é exponencial de mais ou menos iθ, e você escreve essa quantidade z como sendo cosseno de θ mais ou menos i seno θ. Essa equação de Euler ela é oriunda de uma equação de segundo grau, só que uma equação de segundo grau no plano complexo. Então, né, lembra que o número φ ele vem de uma equação também do segundo grau, né, que tem uma estrutura parecida com essa. Tem como relacionar essa estrutura com a solução do φ? Tem. O φ é puramente real. Mas você pode tirar, se você pegar o z e escrever ele como sendo x mais um y, você pode escrever esse z como sendo parte real e parte imaginária. E a parte real, ela pode levar à solução real que está associada com o φ, aquela equação de segundo grau do x, né?
que nós encontramos anteriormente o x mais e o x menos, que encontra os números dourados. Então você pode fazer essa associação a partir da uma das equações da identidade de Euler, que é uma das equações mais bonitas e belas da matemática. Outro detalhe interessante é que esses resultados aqui de seno e de cosseno, de π sobre 5, eles estão associados com os valores dos vetores V1 e V2 aqui do lado direito. Olha. Então, esses dois vetores V1 e V2 eles estão associados com as relações de seno e cosseno desse ângulo de 36 graus. V1 vai ser raiz quadrada de 1 mais φ quadrado e o V2 vai ser a raiz quadrada de 2 menos var φ. O módulo quadrático, né, o módulo, desculpa, do vetor resultante, que é a soma, né, já que esses dois vetores eles formam 90 graus entre si, se você calcular o módulo do vetor resultante dessas duas somas, desses dois vetores V1 e V2, o resultado vai dar a raiz de 5. E quem é V1, quem é o módulo de V1 é esse valor, olha, 5 mais raiz de 5 sobre 2, tudo calculado na raiz de 5. E quem é o módulo de V2, esse é o módulo de V1. E quem é o módulo de V2 é o mesmo resultado com o sinal trocado. Então, você também pode associar esses resultados de seno e cosseno, né, com os vetores V1 e V2, que são base para formar qualquer vetor no plano do R2. Esses números dourados, eles estão também associados com a questão do crescimento, como eu havia falado lá no início, na motivação, né, com a chamada espiral logarítmica. Se você escreve a espiral logarítmica nas equações polares, o resultado dela é R igual a R0 exponencial de mais ou menos Bθ. E aí você pode mostrar, né, se você tem, imagina aqui, ó, você tem uma espiral logarítmica em preto. E aí você pega um ponto dessa espiral e nesse ponto você traça um círculo centrado nessa espiral e aí você passa duas curvas, duas retas, uma reta tangente ao círculo e uma reta tangente à espiral. Se você passa duas retas tangentes, uma na espiral e a outra nesse círculo, esse círculo imaginário aqui, centrado na espiral logarítmica, esse ângulo entre essas duas retas tangentes ao círculo e à espiral logarítmica, esse ângulo que eu chamei de delta, ele é o arco tangente do fator de crescimento dessa espiral logarítmica. E perceba que essa função arco tangente ela já apareceu aqui atrás, quando nós fizemos aqui a análise, né, rapidamente, por a questão da base do R2, na questão dos vetores V1 e V2, o ângulo o ângulo alfa e beta barra, que esses vetores V1 e V2 fazem em relação aos eixos ordenados usuais x e y. Lembra aqui, ó, o arco tangente de φ e o arco tangente do var φ. Então, aparece aqui essa relação muito importante dentro da espiral logarítmica. Então, existe uma conexão entre os números dourados e o ângulo de crescimento, digamos assim, né, do fator de crescimento dessas espirais que a gente chama de logaritmo. E aí a gente pode perceber como uma característica, uma propriedade dessa espiral logarítmica, né, já que ela pode ser escrita como uma exponencial e, consequentemente, você pode escrever uma exponencial em termos de log. Então, o log, o que ele representa? Ele representa uma curva invariante por escala. Então, se você der um zoom no log, você vai ver que aquele log minúsculo, ele é uma cópia fiel do log em escala maior, né? Então, ele é invariante por escala, né? Essa propriedade é conhecida na matemática como autossimilaridade. Tá? E aí, finalmente, vamos passar aqui, né, para a questão do número dourado, né, dentro do modelo do Meson-Pi. Tá certo? Então, veja, então a gente já falou da questão da motivação, né, da construção cronológica histórica do φ, falamos de algumas propriedades do φ, né, espaço vetorial, a questão da geometria, da trigonometria, né,
e propriedade de fechamento, elemento neutro, né, na aritmética. Agora vamos tratar do φ dentro de um modelo específico, que é o modelo de Yukawa, que trata sobre estudar a estabilidade, né, no caso semiclássico, de núcleons, né, a interação entre prótons e nêutrons, por exemplo, ou próton-próton. Então você tem aqui, né, os pions, né, eles estão aonde, né, na questão das interações fundamentais da natureza. Então nós sabemos que as interações fundamentais da natureza são 4, na verdade são 3, a gravitacional, a de Coulomb, né, e a nuclear, sendo que a nuclear é dividida em duas, a forte e a fraca. Então esses potenciais, né, essas interações, se você vê, por exemplo, o potencial gravitacional, ele cai, né? Se você estiver estudando, lembra que a gravitação é puramente atrativa, então o potencial é menos, ele cai com menos 1 sobre a distância. Já o colombiano, já que você quer estudar núcleos, né, prótons e, por exemplo, interação de Coulomb, né, prótons e elétrons no núcleo atômico, né, então também vai gerar um potencial negativo de 1 sobre R. A interação nuclear forte, ela pode ser, que é a nossa proposta desse seminário, ele pode ser descrito por uma exponencial de menos μ sobre μ R sobre R, onde μ, né, tem dimensão de 1 sobre R aqui, né? Perfeito? Já a nuclear fraca, ela também pode ser modelada, né, estudada pelo modelo de Yukawa, só que é um modelo de Yukawa pontual, né? Você pode escrever essas exponenciais aqui de menos R sobre R como deltas, né? Deltas de Dirac, né? Então são interações pontuais, né, localizadas. E aí você pode comparar que o alcance, né, dessas interações, o alcance gravitacional é infinito, da interação, do Coulomb é infinito. A nuclear forte é em torno de 1 femtômetro, né, ou seja, 10 a menos 15 metros. A nuclear fraca é 1000 vezes menor, né? E aí, por trás de cada interação dessa, conhecida na natureza, tem uma partícula associada, o graviton, né, que não foi medido ainda. O graviton aqui está associado com ele que leva a interação gravitacional, tem alcance infinito, viaja à velocidade da luz. Tá? O fóton é representado pela letra gama, né? Também tem um alcance infinito e velocidade máxima, velocidade c. Né? Já a interação nuclear forte, as partículas que vão intermediar essa interação, né? Por exemplo, entre próton, próton, nêutron, são os mesons, né? Chamados mesos ou pions, né? ou né, alguns livros dizem meson-pi. Então existem 3 tipos de meson, pi mais, o pi menos e o pi zero. E a nuclear fraca, por exemplo, o decaimento beta é um exemplo de interação nuclear fraca, ele é descrito por partículas como sendo o W+, o W- e o Z0. O tempo de vida dos pions positivo e negativo é em torno de 10 a menos 8 segundos, né? Está na casa ali de 26 nanosegundos. E o tempo de vida dos pizeros, né, está em torno de 10 a menos 17 segundos. Muito rápido, né? São muito instáveis. Então, se você tem um decaimento beta da interação nuclear fraca, você pode representar ele como sendo um nêutron, ele decai num próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Esse nêutron tem um tempo estimado médio de vida de 15 minutos, né, 880 segundos. O próton, né, ele tem um tempo de vida médio maior, provavelmente nunca foi medido, mas foi estimado num valor maior que 10 a 34 anos, né, maior que a idade do universo. Né? Perfeito? O confinamento ele é o fenômeno pelo qual quarks e gluons nunca são observados isoladamente na natureza. Então perceba que a questão do confinamento, né, dentro do núcleo atômico, né, então quando você tem interações, né, dentro desse núcleo, como é que você entende a questão do confinamento por que a questão da interação nuclear forte, quando você quer entender, por exemplo,
a questão do confinamento entre, né, as partículas que formam prótons e nêutrons, você tem que fazer uma abordagem via, né, cromodinâmica quântica. Se você quer entender agora a interação que existe entre prótons e prótons, que está no núcleo, entre prótons e nêutrons, que também está no núcleo, você pode estudar de uma forma aproximada, não usando a cromodinâmica quântica, que seria o ideal, mas estudar uma abordagem usando o potencial de Yukawa, que é a proposta desse seminário aqui, tá? Que é o que nós vamos fazer via uma abordagem semiclássica, tá? Então, por exemplo, o que eu quero te dizer é que se você quer entender a questão do confinamento, por que existem prótons e nêutrons, etc., então você vai ter que estudar o modelo de QCD, de cromodinâmica quântica, a nível quântico. E aí você vai ter que estudar a interação entre quarks e gluons. Agora, se você quer entender essa interação, não no nível quântico, mas no nível nuclear, né, em torno de 10 a menos 15, né, 10 a menos 15 metros, então você pode usar não a QCD, mas o potencial de Yukawa, né, que trata sobre a interação entre prótons e nêutrons, próton e próton, né, então a interação entre eles, né, vai ser via pions, nível nuclear, ou seja, π+, o π- e o π0. E aí, veja, quando você pega um problema de força central, né, já que aqui a interação nuclear forte é um potencial que depende somente de R. E aí você é uma força central, né? Você calcular a força, o que é força? É menos o gradiente de um potencial. Então você vai ter uma força puramente que depende somente de R. E aí você pode montar uma equação diferencial incorporando as polares, separando em parte radial e parte polar. Quando você faz isso, você encontra que a parte tangencial ela satisfaz a conservação do momento angular, né? E a parte radial satisfaz a conservação da energia. E daqui você pode tirar, por exemplo, a equação da órbita, né, de estudo desses mesons π, né, ali no nível atômico, tá? A energia mecânica aí, né, é a parte cinética e a parte potencial, né, que eu chamo de potencial efetivo, onde você tem uma parte centrífuga do momento angular e uma parte do potencial mesmo de Yukawa, né, que é esse U. Esse U é exatamente esse termo, exponencial de menos μr sobre r. Tá? E aí o que você vai fazer? Vamos calcular o mínimo de energia nesse sistema, né, de força central no modelo do meson π, no modelo do potencial de Yukawa para estudar os mesons. Então você calcula a energia mínima, né? Então você vai, veja que essa energia depende do R. E aí para calcular o mínimo, vamos considerar a parte cinética como sendo zero, ou seja, R ponto igual a zero, você vai estar diante estudando círculos. O círculo, pessoal, ele né, quando nós abordamos, por exemplo, o problema gravitacional, que é o que está aqui anteriormente, né, a gente aborda o problema gravitacional, o problema de dois corpos gravitacionais. Você vai gerar uma equação de uma cônica, fazendo a mesma abordagem, coordenada cartesiana polar e tal. Você vai gerar essas mesmas, esses mesmos resultados, né, momento angular conservado, energia conservada. E aí você pode mostrar que a energia menor que existe dentro das cônicas, né, é a energia que é a trajetória circular, é quando a excentricidade é igual a zero. Então a menor energia desse sistema, quando você estuda quais são as possíveis trajetórias que os planetas, né, executam em torno do Sol, considerando os dois corpos, né, o planeta e o Sol, você vai ver que a menor energia é exatamente uma trajetória circular. Então, se você quer calcular o mínimo de energia, considera a parte cinética igual a zero, ou seja, R ponto igual a zero, ou seja, o raio é constante, né? E aí, calcular, quando você considera a energia mínima, a parte cinética igual a zero, ou seja, o raio constante, círculo, para calcular o mínimo da energia, e basta calcular a energia mínima efetiva de U, que é a energia potencial. E aí, para calcular a energia mínima, basta você derivar a função em relação a R igual a zero e a segunda derivada tem que ser positiva. Aí você calcula um ponto de mínimo. Quando você faz isso, calcula a primeira derivada, você conclui esse resultado aqui, ó.
E aí, derivo de novo. Né? Vou derivar agora, achei o U. Agora eu vou derivar mais uma vez. U é a segunda derivada. Vai obter esse resultado. E a condição de estabilidade é que essa segunda derivada tem que ser maior que zero. E aí, quando você faz isso, né, você acaba encontrando uma relação entre energias potenciais que deve ser obedecida, né? Ou você pode trocar. Lembra que a força é menos o gradiente de um potencial. Então você pode trocar essa relação essa inequação que está aqui, U's, você troca por F's, forças. Então a equação 45 é idêntica a 46. Só que para um raio que eu chamo de raio de equilíbrio, né? Esse RE. E aí, lembra que o nosso potencial é esse aqui, o potencial de Yukawa, beta exponencial de menos μr. E aí eu divido por R elevado a N, né? Então, em vez de considerar o potencial de Yukawa convencional, eu pego um potencial corrigido, ou digamos assim, um potencial mais genérico do que o potencial de Yukawa convencional. Aqui o R elevado a 1. Eu estou pegando um R elevado a N aqui. E aí eu vou calcular aqui a primeira derivada e dividir pela força F. Né? Então, calcular a força, basta calcular menos o gradiente desse potencial, desse resultado. Vou derivar em relação a F essa quantidade e vou dividir uma pela outra e substituir nessa na equação 46. Quando você faz isso, organizando tudo, você vai obter uma equação do segundo grau aqui, ó. Desculpa, uma inequação do segundo grau, né? Porque aqui não é igual a zero, é menor que zero. E aí, para um dado ponto, né? Para um dado ponto RE. Quando você calcula a raiz dessa equação do segundo grau aqui, você encontra esse valor, onde esse N é a potência que aparece aqui de R elevado a N, que é a potência do R, que está dentro do potencial. Quando N for igual a 1, que é o nosso caso de potencial de Yukawa convencional, você vai ver que essa solução ela vai ser dada por um produto notável de duas soluções, R+, e R-, onde R+, e R- são as soluções de φ, φ e var-φ, uma positiva e uma negativa, só que dividido pelo fator μ. E esse fator μ é o que aparece no expoente dessa exponencial aqui dentro do potencial de Yukawa. Então perceba, e aí você descarta a parte negativa, porque esse R é um raio positivo. Então essa aqui é um valor negativo, você descarta e fica somente com a positiva. Então o RE, a posição de equilíbrio dentro do potencial de Yukawa, o raio crítico de estabilidade desse raio tem que ser menor que R+, ou seja, menor que uma quantidade proporcional ao φ, ao número dourado. Então, o número dourado ele aparece dentro do modelo de Yukawa, para estudar a questão da estabilidade do núcleo. Então, lembra lá o seguinte, olha, vamos lá. O potencial de Yukawa ele é esse aqui, ó, o convencional. Vamos fazer uma análise desse μ, já que ele é importante aqui no resultado. Então, se você olhar o μ, perceba que o μ, ele dimensionalmente, ele tem a mesma dimensão que K. K é vetor de onda na física, né? Então, esse μ ele tem dimensão de 1 sobre R, 1 sobre distância. 1 sobre distância é o vetor de onda. O vetor de onda é 2π sobre lambda. Só que é o lambda que eu estou chamando de lambda Compton. Já que eu vou fazer uma abordagem semiclássica, esse comprimento de onda é um comprimento de onda Compton. E aí esse comprimento de onda Compton, lembra lá, né, por exemplo, no espalhamento Compton, ele depende da massa da partícula associada. Né? Então lá no comprimento de onda Compton, você tinha a massa associada da partícula era o elétron. Então, a relação entre o comprimento de onda Compton era H, constante de Planck, dividido pela massa da partícula, que era o elétron, vezes a velocidade da luz. Aqui, como é o meson, π+, ou π- ou π0, então a massa associada aqui vai ser a massa do meson. Tá? E aí a gente vai usar os dados experimentais dessas partículas. Né? Então, a massa do π+,
Π+, e do Π- é muito próxima, em torno de 140 MeV por C ao quadrado. Mega é 10 a menos 6, 10 a sexta, desculpa, eletronvolt. Um eletronvolt é em torno de 1,6, né, vezes 10 a menos 19 joules. Aqui você tem a massa do π0, que é um pouco menor, 135 MeV por C quadrado, a constante de Planck, que é o valor convencional no SI, a velocidade da luz também, e a massa do pion, que eu vou considerar, é o valor máximo aqui, vamos pegar 140 MeV sobre C quadrado. Se você pega essa massa e substitui dentro do comprimento de onda Compton e calcula o K, e o K é igual a μ, dimensionalmente falando, você encontra que esse μ vai dar um valor, né, de 2π sobre lambda de comprimento de onda Compton do pion. Ou seja, se você calcula essa quantidade, vai encontrar que o raio de estabilidade desse núcleo atômico tem que ser menor que φ sobre 2π vezes o comprimento de onda Compton. Ou seja, esse raio crítico ele tem que estar associado com o φ e com o comprimento de onda Compton, ou seja, com a massa da partícula intermediadora da interação. Então, a interação no modelo de Yukawa entre núcleons, né, entre próton, 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 nêutron, exatamente está associado com um comprimento de onda Compton, e esse comprimento está associado com a massa da partícula intermediadora, que é o pion, que eu vou considerar como sendo o valor máximo de 140 MeV por C ao quadrado. Quando você bota os valores do φ, do π, 3,14 e o comprimento de onda Compton aqui associado com a massa do pion, você encontra que o raio crítico de estabilidade tem que ser menor que 2,3 femton. Olha só, então está da mesma ordem de grandeza da interação nuclear forte, que é o alcance dela está na ordem de 1 femtômetro, ou seja, 10 a menos 15 metros. E aqui nós encontramos o resultado que para o núcleo ser coeso, ser estável, a matéria existir como nós conhecemos, esse raio tem que ser menor que essa quantidade, né, na casa de 2 vezes 10 a menos 15 metros. O valor não bateu com 1 porque esse é um modelo semiclássico, então nós teríamos que fazer uma abordagem um pouco melhor, né, desse problema. Então, se você imaginar aqui, se você pegar aqui, por exemplo, se você pegar aqui o núcleo atômico, você vai ter lá, digamos, 2 prótons, né? Pega um átomo de um átomo com 2 prótons no seu núcleo. Então tá aqui essa circunferência seria o raio E, né? O RE seria o raio crítico, o raio de estabilidade, onde lá dentro você tem 2 prótons. E esses prótons eles interagem eletricamente através de uma partícula que são os fótons. Então existe uma força elétrica de repulsão entre esses prótons, né, usando partículas que são os fótons. Mas, em compensação, tem uma interação nuclear forte com trocas de píons, nesse caso aqui o π0, né, que é uma força atrativa. Ou seja, ela compensa a força elétrica. Então, se não existisse força nuclear forte, por exemplo, não existiria núcleo atômico. A força seria puramente elétrica e o núcleo ia se separar, os prótons iriam se separar. Então, não existiria, por exemplo, elementos com número atômico maior que 1. Não existia hélio, carbono, nada disso. Então, só existiria o elemento mais simples da natureza, que seria o hidrogênio, né? Que só tem um próton. Então, assim, a interação nuclear forte é importante porque sem ela, nós não conheceríamos mais de 115, 116 elementos da tabela periódica, né? Então, ele é importante. Então, para que ocorra uma estabilidade, para que exista um núcleo atômico dentro do átomo, essa força nuclear oriunda do modelo de Yukawa, a interação entre píons, nesse caso π0, tem um alcance, e esse alcance está na ordem do raio nuclear, ou
do núcleo, que é em torno de 10 a menos 15. Né? Então, é dessa forma que você enxerga o π dentro do modelo de Yukawa, ou seja, ele está exatamente dizendo o seguinte, que a transição, o raio crítico, ele é proporcional a esse φ. Né? Ou seja, entre existir núcleo e não existir, né? A transição. Então aqui é uma visão, digamos, heurística, né, desse núcleo, né, como se fosse essa onda aqui em vermelho, né, essa onda subindo e descendo, é como se fosse o comprimento de onda Compton, né, a massa, né, eu estou associando esse resultado com o MMHS radial, chamado oscilador isotrópico, né. Então a massa ligada por uma mola, essa massa está girando. Então, se ela gira, ela gera um momento angular, ela gera um potencial centrífugo e também tem um termo aqui de atração, né, que é um termo de interação de força, interação entre forças, né, atrativa, aqui obedecendo, por exemplo, Lead Hook, né, algo parecido. Então, esse seria o raio crítico, né, o raio de estabilidade, o RI. Né? Então, essa massa seria a massa do meson, do pion, né, algo tentando fazer algo parecido com a nossa física clássica. Né? Claro, não deve ser levada 100% ao pé da letra, ao pé do desenho. Tá? E aí você plota um gráfico desse potencial de Yukawa em função de R. Então, aqui eu fiz o potencial de Yukawa fazendo duas considerações, né? Considerando esse resultado aqui é um resultado 100 vezes maior, né? Ou seja, ele está ampliado. E aí eu considerei o Mi e o Mi igual o Mi é aquele coeficiente que aparece no expoente da exponencial aqui, ó. E esse beta é a constante de acoplamento. Então, se eu considerar Mi e beta igual a 1 e esse alfa como sendo Mi beta sobre L quadrado, esse alfa está dentro, ele está dentro aqui, ó, o potencial, lembra que o potencial efetivo, na verdade, olha, o que é o potencial efetivo? O potencial efetivo ele é uma contribuição aqui do momento angular e do potencial exponencial de μr sobre r aqui, ó. Então são dois termos, o centrífugo e o potencial de Yukawa. Aqui eu considero L quadrado, μr, esse termo aqui como sendo associado com o alfa, né? Aqui, ó. E esse alfa eu chamo de E sobre 2, né? Então, quando eu faço isso dentro do potencial efetivo, eu vou ter o termo centrífugo e o termo do potencial de Yukawa convencional. E ploto esse gráfico, né? Lembrando que a energia, né, é uma energia do tipo L quadrado. Está aqui, ó, a energia é esse resultado. Energia potencial, né? Lembra que a cinética foi igual a zero. Então, só tem energia do potencial efetivo. Quando você plota o gráfico, perceba que aqui são a raiz dessa função aqui é igual a 1. E aí o raio crítico, digamos assim, né, que marca a fronteira, a transição entre algo que é estável e instável dentro do núcleo atômico é o valor do φ, que é 1,62, que está aqui, ó, o irracional. Então, significa dizer que qualquer variação que eu faça em R, né, aqui dessa partícula em R, variando, né, se eu fizer qualquer variação dentro desse domínio menor que esse raio de 10 a menos 15 metros, vai aparecer uma força restauradora que vai trazer esse pion para a região de energia mínima, que é em torno de 1, que é a 0, desculpa, 0 para a posição R igual a 1. Né? Então, a questão do confinamento, digamos assim, fazendo já uma extrapolação do modelo da cromodinâmica quântica. Né? Então, qualquer variação que eu faça para mais ou para menos, até esse raio crítico, RE, que é proporcional a φ, e a massa do meson, tudo bem, o núcleo é estável. Se eu passar de uma distância maior que isso aqui, o que vai acontecer nesse modelo? Não vai existir mais núcleo. O núcleo vai se dissolver, os prótons vão se separar, o núcleo vai ser quebrado, vai ficar instável, certo? Então a estabilidade está ligada com o φ.
Então é a região em vermelho aqui. Então esse RE aqui, ele é, se você parar para fazer análise, ele é um ponto de inflexão. Aqui é um ponto de mínimo local, né? Na verdade um ponto de mínimo local aqui, ó, né? Aqui em 2,4 vai ser o ponto de máximo e aqui vai ser o ponto de inflexão, ou seja, a concavidade da curva para cá é uma e para cá é outra. Então aqui, se é ponto de mínimo, a concavidade é para cima, segunda derivada positiva. Se aqui tem um ponto de máximo, concavidade para baixo, segunda derivada negativa. Então esse aqui é o ponto de inflexão, ele é a transição entre a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Aqui que marca a estabilidade, o raio é estável, o núcleo existe para um raio menor que esse valor e ele não existiria para um raio maior que esse valor. E a transição, a fronteira, o ponto de inflexão é o φ. O resultado que você vai encontrar aqui, né, vai ser RE igual a essa quantidade aqui, se você calcular o ponto de inflexão. Então, como perspectiva desse trabalho, futuramente, nós temos o seguinte: o núcleo só é estável se o raio estiver dentro de uma região de alcance do meso igual ao comprimento de Yukawa. Surge em oscilações quase periódicas e caos. Então, esse φ também está associado com essa questão aí. Pontos críticos de transição, quântico clássico, princípio de correspondência de Bohr, estamos investigando se há uma relação com esse princípio da correspondência tão importante na mecânica quântica. Em estruturas naturais e cristalinas, como as razões de crescimento, ângulos de empacotamento, você viu que, por exemplo, na espiral logarítmica, o ângulo entre as retas tangentes ao círculo e a espiral é um ângulo que está ligado com o φ, com o arco tangente do φ, ou seja, com o fator de crescimento da exponencial lá na espiral logarítmica. Em modelo de estabilidade, potenciais minimizados por proporções φ, nós vimos aqui, né, o potencial de Yukawa, calculamos a energia mínima, isso está associado com o ponto de flexão que é proporcional a φ e a massa da partícula intermediadora, que é o meson. Em física teórica surgem relações de simetria, transições críticas e até em modelos quânticos relativísticos. Então a gente tem que estudar isso aqui melhor, né? São perspectivas futuras, né? Estudar a teoria quântica de campos, grupos de simetria na física, teoria de grupo. Existe uma equação muito importante que trata sobre a tangente e o log natural e a tangente hiperbólica. Então aqui tu tem, olha, I vezes o arco tangente de x é meio do log natural de 1 mais ix, 1 menos ix, e isso é equivalente ao arco tangente hiperbólico de x. Então perceba, isso aqui é uma função real, isso aqui, o resultado, né, isso aqui é um resultado real, esse resultado aqui é um resultado imaginário, e esse resultado também aqui é imaginário. Olha. Só que aqui aparece uma simetria, 1 mais ix e 1 menos ix, você trocou parte real, número complexo e o seu conjugado. Olha. Então, o que eu quero te dizer, lembra que o arco tangente apareceu aqui para a gente no resultado aqui, né, na questão das bases, né, na base ortonormal do R2, né, lá os ângulos entre esses vetores V1 e V2 e os eixos coordenados x e y convencionais. Então apareceu o arco tangente, isso multiplicado por um i, né? Lembra da questão desse i lá, a multiplicação de uma rotação com cosseno e uma rotação de um cosseno em seno hiperbólico. Está associada com a tangente, o arco tangente hiperbólico, e com a questão da simetria entre número real, número complexo e o seu conjugado. Existe uma mecânica quântica que você pode estudar usando esses números dourados, né, chamado quase-cristais, né? Esse Dan Shechtman, né, prêmio Nobel de 2011, descobriu experimentalmente quase-cristais, que inspiram muitos trabalhos teóricos com φ em contextos quânticos. Então isso aqui vale a pena investigar, vale a pena estudar os quase-cristais, porque é uma mecânica quântica que envolve os números dourados. Uma outra análise que pode ser interessante, né, é outro
fenômeno físico muito relevante, né, na física moderna, por exemplo, é a produção de pares ou processo de criação e aniquilação de par elétron-pósitron. Então, se você tem aqui o fóton, ele vem, né, quando ele interage, por exemplo, quando ele vem do Sol, né, interage com a nossa atmosfera, ele pode gerar uma partícula, que é o elétron, e uma antipartícula, que é o pósitron. E a equação que descreve esse fenômeno, né, você tem elétron, pósitron gerando dois fótons. Uma equação que conserva energia em momento linear, né? E aí você pode, veja, é possível você fazer uma abordagem para entender esse fenômeno, vai aparecer as funções arco-tangente. E aí, né, como matriz de rotação e tal, né, como é que a matéria e a antimatéria geram fótons, né? Como é que a matéria e a antimatéria gera radiação? Então você pode fazer um modelo para estudar esse problema de produção de pares, de processo de criação e aniquilação de partículas, lá na física moderna, usando os números dourados. Também na teoria quântica de campos aparece uma coisa interessante chamada transformação de Wick, né, quando você leva um tempo real para um tempo imaginário. E isso é interessante porque faz a conexão direta entre mecânica quântica e mecânica clássica e mecânica quântica, entre fenômenos térmicos, né, a termodinâmica, a física estatística e a mecânica quântica, né, quando você tem lá o potencial de evolução temporal, né, lá na mecânica quântica, U é exponencial de menos I, H cortado, H, onde H é maiúsculo, é o Hamiltoniano, é a energia do teu sistema quântico. E aí quando você pega e troca, né, a HT, né, onde você troca esse tempo que aparece na exponencial do potencial do operador de evolução temporal, troca por I tal, você vai recair na, na distribuição de Boltzmann, né? Então é algo bem interessante de notar aqui, né? Então o objeto térmico ele pode estar associado, né? O tempo quântico pode estar associado com o tempo imaginário térmico, né? O objeto térmico. E aí também pode estudar, por exemplo, em modelos cosmológicos, modelo de expansão logarítmica de razão harmônica, a questão das espirais, né? Da evolução das galáxias, né? Acho que você também pode explorar isso com os números dourados, né? Estudar eletrodinâmica quântica, no caso aqui, esses modelos aqui são modelos de eletrodinâmica quântica, né? Modelos de QED. Cromodinâmica, que é modelos, né, para estudar o núcleo, né? O núcleo do átomo. Aqui o modelo de Isen, que estuda, por exemplo, fusão gelo-água e transição ferro-paramagnética. O número de ouro também aparece aqui, né? Então, se você estudar o modelo de Ising na transição ferro-paramagnética, né? O que é o ferromagnetismo, né? Então, existem três materiais magnéticos: o ferromagnético, o paramagnético e o diamagnético. O ferromagnético é quando você, né? Ele não tem propriedades magnéticas, mas se você botar um ímã perto de um prego, né? E aí você tira o ímã, aí você tem lá o prego começa a atrair, né, outros materiais magnéticos. Agora, se você no material que você tem, onde você aplica um campo e depois você tira, aquele material ele não induz o campo magnético, então ele é chamado de paramagnético. Então, materiais em que são induzidos por um campo externo são chamados de ferromagnético. E materiais em que eles não são induzidos por um campo externo, quando você tira esse campo, você aplica o campo externo, depois tira, tudo volta como se nada tivesse acontecido, né? Tudo volta ao normal. Então, é chamado de materiais paramagnéticos. Então, está aqui as referências, uma referência que trata sobre esse problema aqui da transição do modelo de Ising, ferromagnética, acho que eu não coloquei aqui, né? Acho que faltou. Mas existem outros trabalhos aqui do Penrose, né, interessante. Ah, tá aqui, né, da Nature, o resultado da Nature aqui, ó. Nature 2010, Golden Ratio C in the Magnet, né? Então esse aqui é o número de ouro visto, né, no magnetismo. Então esse é baseado no modelo de Ising. Então você pode estudar a transição ferro paramagnética e lá na transição vai aparecer o número dourado, né, o número φ. Então
É muito interessante aqui. Então, em resumo, né, o número de ouro simboliza a unidade entre a ordem e a beleza, né, o equilíbrio entre o simples e o infinito. Né? Mostra como a matemática não descreve apenas quantidade, mas também a harmonia. Né? O número de ouro está ligado com isso, né? Com a harmonia, com a beleza. É um elo entre arte, ciência e natureza. Φ e Var-Φ surgem da geometria, florescem na natureza e reaparecem nas leis fundamentais da física. Né? Então, nós falamos aqui de várias áreas da física, física estatística, mecânica quântica, claro, coisas muito locais, né? É, relatividade, teoria quântica de campos, né? QED, QCD, tá? Uma frase que eu deixaria para todos aqui após a apresentação desse seminário seria a seguinte, né? Se existe uma assinatura matemática da harmonia do universo, ela pode, né, ou talvez seja o Φ, tá certo? Então gostaria de agradecer aqui às instituições, né, o Instituto Federal do Pará, o MPF, né, o Polo 37 da UFPA Campus Belém, né, o Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, a SBF, a universidade que está associada com a Universidade Federal do Pará, Campus Belém, e a UEPA, claro, Campus 20 de Castanhal. Muito obrigado.